Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós do Instagram e também no Facebook, também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo 3, versículo 20 até o 30, diz assim a palavra de Deus. E foram para casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque dizia estar fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, dizia: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E chamando-os a si, e disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Verso 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemares. Qualquer, porém, que blasfemar, quanto o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque dizia, tem espírito imundo. Eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que aonde Jesus estava, ia multidão. Eu sempre falo que a multidão não leva Jesus, mas Jesus leva a multidão. Então Jesus, o lugar que ele chegava, ele levava muitas pessoas, porque muitas pessoas têm problemas, dificuldades, provações, necessidades, só ele pode resolver todas essas causas. Verso 21, e quando os seus ouviram isso, saíram para prender. Então nós vimos aqui que irmãos biológicos de Jesus realmente não tinha Jesus como algo normal. Por quê? Porque uma pessoa normal, ela entende coisa da normalidade, né? Uma pessoa natural. Mas uma pessoa que tem um sobrenatural, vive o sobrenatural, ele entende. Por isso que Paulo vai escrever no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, os irmãos de Jesus não entendiam o que ele fazia, porque religiosos não entendem nada que aqueles que são espirituais fazem. Verso 22 diz assim, os escribas que tinham descido de Jerusalém, dizer, tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Então, a visão dos escribas era uma visão muito mais intelectual e natural do que espiritual. Por isso que eles olham Jesus e vê Jesus como um demônio e não como o próprio Deus. Verso 23, e chamando a si, disse, por parábola. Jesus agora começa a falar por parábola e começa a falar o que Satanás é. Satanás, ele nunca expulsa ele, Satanás não joga contra ele, né? Ele diz, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, um reino não pode jogar contra outro reino. Então, Satanás, ele não é contra ele, mas ele é a favor dele. Então, tudo aquilo que você divide, cai, não vai para frente, né? E ele está dizendo que Satanás, ele não é burro.
né? Ele pode ser mau, mas ele não é burro. Verso 25, e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, uma casa, ela tem que ser a favor dela, né? De toda a estrutura dela e não contra ela. Porque se você vê uma casa, uma família que é contra uns aos outros, eles não vão realmente continuar. E verso 26, e se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Então, Satanás não pode lutar contra ele, nada contra ele, nada aquilo que é dele. Ele tem que se unir àquilo, né? E a Bíblia diz, verso 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados ao Filho dos homens, né? E toda sorte de blasfemas com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque dizia, tem espírito imundo. Então você só blasfema contra aquilo que você tem conhecimento. Então ninguém pode blasfemar contra Deus se não conhecer Deus. Então aqui o verso 31, ele diz isso aqui, né? Ele diz aqui, verso 30, porque dizia, tem espírito imundo, mas seria ainda imundo. Então está falando aqui, mais está exposto ao juízo, quer dizer, refere-se àqueles que atribuíram o poder de Deus a Satanás, como os fariseus haviam feito, chamar algo que é realmente de Deus como se fosse Satanás. Então, para você fazer isso, você precisa conhecer. Quem blasfema contra o Espírito Santo? Quem conhece a palavra de Deus, depois nega a palavra de Deus, entra em verdadeira apostasia e começa a negar aquilo que é genuinamente de Deus com autoria do diabo. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.